Se a mãe meio repreende com dano físico ou abandono como reação a essa expressão, a pessoa ou organismo desenvolverá em potencial uma dificuldade de se colocar, de se identificar com a sua necessidade. Este é o meu desejo, Ricardo Robini, né? E assim de assumir a sua necessidade perante o meio. Uma das maiores dificuldades que o introjetivo tem chama-se se colocar. Se colocar. E é muito interessante, porque às vezes o introjetivo, pela rigidez, ele se permite muito a crítica. Até porque ele tem muitos introjetos de devo, não devo, certo, errado. Todos esses introjetos de devo, não devo, certo, errado, ele projeta como algo que ele critica o outro, né? Então, ó, Ricardo, será que você deveria colocar essa caneca nessa mesa? Fico pensando, essa mesa pode manchar, ou a caneca pode cair. Será que você não deveria colocar a caneca em outro lugar? Entendeu? Então, isso para ele é relativamente fácil fazer. Confrontar alguém baseado em alguma crítica de adequação, de certo e errado, né? Agora, eu dizer, Ricardo, preciso dizer uma coisa. Então, já que entra no campo afetivo, de me colocar no meu desejo, necessidade e sentimento, que tem a ver com afeto daí. Olha, eu fiquei meio magoado quando você colocou essa caneca aí e não colocou ali embaixo. Isso para o introjetivo é muito difícil. Então, se colocar. Então, se colocar eu vou me colocar no mundo. Eu vou me colocar no meio. Eu vou inferir ao meio sobre a minha necessidade e os meus sentimentos. Entende? Eu não estou falando assim do que deve ou não deve, do que pode ou não pode, que é um código moral que todo mundo vai facilmente aceitar. Relativamente facilmente aceitar. Falando do meu desejo. Eu me senti magoado porque eu pedi para você não colocar essa caneca aí ontem e eu percebi que você não está me vendo, não está me considerando no que eu preciso. Você está olhando só o que você quer. Você percebe a agressão no sentido da transformação? E o Ricardo, perante isso, vai... Poxa. Vou ver como é que eu me situo aqui, né? Porque ele não está simplesmente falando... Ele não está simplesmente falando sobre a mesa que vai manchar, ou que está falando de uma coisa que magoou ele, que foi um combinado, que ele não se sentiu visto, etc. Então é muito interessante, assim, nos nossos clientes, né? Como é fácil se colocar através de códigos morais de certo e errado. E como é difícil dizer, eu não gostei. Como ele tem a ver com o morder, ele até tem noção do que sente, mas ele transforma o sentir num código racional de certo e errado. Então, por isso que a dinâmica introjetiva, ela sempre vai fazer essa racionalização e essa justificativa. E é uma justificativa que defende ao meio. Entende? E não assim. Eu até queria que você colocasse a caneca lá embaixo, mas depois eu vi, né? Tanto faz, né? Tá na mesma. Não tem tanta diferença assim. Eu acho que você tá certo em colocar a caneca em cima. Por quê? Caneca em cima, caneca embaixo, elas estão em pé igual. A superfície de cima é igual à superfície de baixo, não tem problema nenhum. Né? Então tá tudo certo. Então, o introjetivo vai defender um meio ao ponto que você, terapeuta, pode até ser convencido de que ele não quer mais aquilo. De que aquilo não tem mais importância para ele. Né? E se você não cuida, ele vai discutir com você no nível racional sobre isso, né?
que é a especialidade dele. Por que o nível racional é a especialidade dele? Porque ele está nos códigos do que pode e não pode, nas estruturas do que pode e não pode, que são coisas elaboradas, né? Não é do plano do desejo, é do plano das regras. Né? Então ele vai discutir, mas veja, não. Não, isso nem é mais questão para mim, Fernanda. Eu entendi que tanto faz, eu entendi que eu estava equivocado mesmo. Não? Mas aí a Fernanda fala, mas não é o que você queria? Até, mas depois você vê que não é. Mas vamos para a próxima questão. Deixa eu te falar outra. Isso não é mais questão. Aí você fica, passou o trem, né? Ninguém embarcou. Vamos pro próximo. Né? Então é um cliente que vai ficar nesse meio ambiente, muito no meio ambiente. Né? E é aquele tipo de cliente que às vezes te aluga uma sessão inteira falando de coisas estruturadas, sequenciais, e que você sente assim em certos casos você sente até como se ficasse uma coisa meio estéril, no sentido de sem energia, muita estrutura, muita historinha, muita sequência, e você fica falando, mas por que ele está me falando tudo isso? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Onde está ele nisso? Ele está sumido, né? Ele, o desejo dele está sumido, a necessidade dele está sumida dentro dessas estruturinhas. Ele está indiferenciado? Não está indiferenciado. Se situa bem, sabe quem é ele em relação ao outro, se organiza muito bem, né? Você não dá essa sensação de estar espalhado, ou de você não saber onde é que é o quarto, onde é que é a sala, onde é que é o banheiro. Está bem que é o quarto, que é a sala, que é o banheiro. Muito bem definido, né? Fica tão definido que você fala assim, mas o que afinal ele quer, né? Porque parece que ele está tudo tão no lugar, né? Porque você não consegue ver a ele, você não consegue ver a necessidade, o desejo. Então tem... Ok? Aí então daí começa o Robini a falar dos estágios dos incisivos, que eu trago, na verdade, o Robini não fala em incisivo, tá, gente? Ele não fala da agressão dental do Pius. Mas aí eu faço a relação do estágio incisivo do Pius versus excitação do próprio desejo versus introjeção no processo de contato. Que daí o Robini falando que no processo de contato, que é esse do contatando, há uma excitação do próprio desejo. Né? Que é bem a questão do morder, o meu desejo, a minha necessidade, a minha existência. Né? O brinco que eu vi e que eu desejo pegar. A excitação do próprio... É bem essa coisa. O que a gente fala no plano do contato é uma área onde o estímulo do meio provoca em mim uma necessidade. Bem clara. Né? Dentro daquela sequência. Campo indiferenciado, confluência, uma sensação que se transforma numa necessidade. Né? E essa necessidade bem delimitada vai querer uma satisfação. Buscar uma satisfação a partir do que claramente agora eu quero. Né? Não é difuso, é claro, eu quero. Tá? Aqui se dá o contato quando uma figura pode emergir do fundo, carregada, palavras de Robini, carregada e energizada pelos elementos de fundo. Surge o primeiro momento da sequência de contato, que daí é aqui que o Robini é o momento da formação figura e fundo clara, né? Que antes era uma figura recém-formada, aqui se clarifica. Né? E essa fase tem a especificidade de fazer que o organismo passe do estado de nada, de repouso, a um despertar do desejo. Trata-se do meu desejo. Né? Então, este é o meu desejo. A figura se forma clara. Qual é a figura? É o meu desejo.
É isso que eu quero. Robini, quando ocorre uma coerção por parte do ambiente, há geração de ansiedade, né? E essa excitação ligada ao surgimento do desejo se imobiliza, né? Então há uma coerção, entra num estado ansiogênico e essa excitação da agressão fica retraída, né? Fica intimidada, né? O próprio desejo não pode ser reconhecido e adota o desejo do outro. Então, na impossibilidade de eu me confirmar naquilo que eu quero, eu substituo pelo que o outro quer. Aí é que é a interrupção na resistência oral da assimilação. A questão não é agora o que eu quero, a questão é o que eu posso, o que eu não posso, o que o outro quer. Ele quer a caneca ali. Tá certo. Tá certo, não tinha que ver. Para mim, tudo bem. Não tem essa necessidade mais. É uma coisa que passou. Então, se substitui pelo desejo do outro, pelo meio ambiente, né? Então, ao invés do meu desejo ser figura e me orientar nas minhas escolhas, o desejo do meio par é figura e me orienta, e me ordena. Então, eu não estou na existência a partir do que eu quero. Eu estou na existência a partir do que o outro quer de mim. Aí dá para ter uma noção do estrago que isso dá no processo de satisfação da pessoa, né? Se a pessoa está baseada no que o outro quer de mim, o que o outro quer dela, como é que vai ficar a satisfação dela, né? Não vai realizar. Então eu faço o que o outro quer, eu visto o que o outro quer, eu falo o que o outro quer, eu trabalho no que o outro quer, eu trabalho no que meus pais quiseram que eu trabalhasse, eu caso com um tipo de pessoa que os meus pais aceitam, né? E é difícil, e aí tem essa coisa que o introjetivo, ele faz muito a defesa dos pais. Vocês não percebem no consultório, já percebem no consultório. Muito a defesa dos pais. Né? Meus pais têm razão deles, meus pais estão certos, eu dei muito trabalho para meus pais, coitado que eles tiveram que passar comigo, entende assim? Mas meu pai tem um sentido de pensar assim, então tem uma necessidade de manter essa razão, esse lugar dos pais como corretos. Tem uma inibição muito grande de questionar os pais, de contrariar os pais, né? Então fico nessa ameaça que daí por isso que tem nessa dinâmica é muito comum a busca por aprovação, né? Assim como a gente vê que na sucção a pessoa busca muito atenção, né? Você está me dando atenção? Você está me dando atenção? Você está me dando atenção? Né? Em suma é um pouco assim, está me dando atenção, né? O introjetivo tem essa busca da aprovação. Está me aprovando? Estou de acordo? Fiz alguma coisa errada? Estou fazendo certo. Estou fazendo certo? Te magoei? Pedi demais? Entende? Então essa aprovação, essa busca da aprovação é muito constante. E é um desafio a gente lidar com o introjetivo nesse processo onde ele vai desenvolver uma crítica para com os pais. Você está em risco como terapeuta. Se você não segue bem nisso, ele para a sessão. Essa insegurança sobre mim mesmo faz com que eu sinta que os meus pais sejam a minha segurança. Os meus pais sabem o que é melhor para mim. Os meus pais estão acima de mim. Eu me sinto protegido e menos abandonado em saber que eles me cercam naquilo que é certo e errado. Entende? Então é uma insegurança de ficar por si mesmo, de saber que é isso que eu quero e está tudo certo. Então por isso que não é só uma questão assim, não fale mal dos meus pais, né? É uma questão de, se você falar mal dos meus pais, eu vou passar a sentir coisas negativas por eles que eu nunca senti, e que a impressão que eu tenho é que eu vou sentir
vou reagir e vou ser abandonado. Vou perder os meus pais, né? Vou perder a proteção dos meus pais. Então não é só uma questão assim, não fale mal dos meus pais. É uma questão meio assim, não me deixe sem os meus pais. Porque eu tenho eles como proteção. Por mais que eles me criticam, me repreendem, me tolhem, dizem com que namorada eu posso ter ou não ter, que me chateia, né? Mas antes isso do que ficar sem eles. Porque eles não conseguem conceber de que eles vão ter a agressão deles positiva na relação com os pais e mesmo assim os pais continuam com eles. A sensação é de que os pais não vão continuar com eles. E é bem o processo que é experimentado na adolescência, né? A gente, como adolescente, a gente testa isso. A gente testa bem isso. O meu poder de agressão, de transformação, e vou ver se você ainda fica comigo. Né? Olha, né? A minha mãe diz, se você aparecer aqui com tatuagem, você sai naquela porta no dia seguinte. Você não se atreve. Aí o que o adolescente faz? Vai lá e faz uma tatuagem. Escondidinha. Nem conta. Aí lá num belo café da manhã, tá lá, aparece. Fulano, o que é isso na tua perna? Ah, mãe, fiz uma tatuagem aí, pequenininha aí. Mas eu não disse pra você que você... Aí vamos ver. Vamos ver quanto você me ama, né? Porque a questão do amor dos pais é essa, né? A gente ama os filhos a ponto de relevar e de ter que renegociar certos acordos que a gente fez, né? Porque eu disse que sai a porta fora, mas ele não acreditou nisso. Ele arriscou, ele enfrentou, ele disse, eu quero. Vamos ver agora se você vai me mandar para fora da casa. Não manda. Ficou lá 2 dias sem falar comigo, me encheu o saco sobre quem tem tatuagem, que vagabundo, que é marginal, que não vai sair mais da pele. Depois passou. Depois, nem falou mais da tatuagem, me ama igual. Né? Até eu me sinto mais enxergado por eles. Que antes parecia que tinha que ser muito só o que eles queriam que eu fosse. Quase como se fosse condição para eles me amarem, né? E agora eu estou sentindo que eu posso ser mais eu mesmo, eu posso me diferenciar e ainda assim eles me amam. E aí eu me sinto até mais amado, porque eu estou sendo eu mesmo e o amor está ali ainda. E eu achava que não. Então é bem esse processo, entendeu? A adolescência fala muito dessa transformação, desse morder, desse agredir ao meio, adaptar ao meio assim. Eu vou adaptar um pouco esses pais a mim. Eu vou desmanchar um pouquinho esses pais aí que dizem que vão me expulsar de casa se eu fizer uma tatuagem. Entendeu? Eu arrisco, eu vou ver, vou checar. Vou ver como é que fica, porque é bem uma distribuição de espaços, de poder nos espaços. Tem o meu poder e o poder do meio ambiente. Então é uma distribuição de quanto poder eu tenho aqui, quanto poder o outro tem aqui. Né? Então eu quero emprestar a ferramenta, ele tem o poder dele de negar, né? E eu tenho o poder de aceitar essa negação imediatamente ou ainda prorrogar uma negociação maior onde eu me satisfaça. Então é uma distribuição de poder. Por isso que é muito nítido que o estágio do morder é diferente da sucção, que se estabelece uma relação de 2, o organismo e o seu meio ambiente, seus pais, seus amigos, né? E é uma distribuição de poder, peraí. Você não deixa eu me vestir do que eu quero, você não me deixa eu fazer o que eu quero, baseado de que não pode, de que é feio, de que... Mas qual o meu poder aqui? Com 20 anos de idade. Que o filho não se autoriza
testar, né? A tentar. Ele acredita na historinha. A historinha é: nunca vou te amar, vou te expulsar, vou te bater até. Sei lá. É uma historinha que os pais colocam como uma coisa de poder, né? E falando isso, ele não vai fazer. E aí quando você tem essa coisa assim, quando eu estava quase casando, esse quase casando é que dá geralmente essa coisa assim de eu vou ter um suporte externo, entende? Eu não tenho só meus pais, eu tenho agora um companheiro. Então eu posso arriscar um pouquinho mais. Se eu sou só filho e não tenho esse vínculo externo tão forte como é um namoro sério, né? É mais difícil. Então essa questão, o introvertido sempre vai ter essa coisa assim do medo do abandono, medo dessa desaprovação, de uma punição do abandono, de uma punição de ser deixado sozinho. Então é como se ele precisasse ficar preso à aprovação, ao que pode ou não pode, para se sentir protegido. Então a ansiedade dele vai ser desse se colocar, entendeu? Diferente totalmente da ansiedade do confluente. A ansiedade do confluente é de se interiorizar, se separar do outro, se sentir como um ser separado do outro. Essa é a ansiedade do confluente. E a ansiedade do introjetivo vai ser nesse se bancar, se colocar. Por isso que você vai ter a sensação de que o introjetivo está ocupando um espaço aquém, está ocupando pouco espaço no campo, exercendo pouco poder pessoal, né? E o confluente, você já tem uma sensação de que ele está se espalhando nesse espaço e um pouco não muito situado sobre exatamente quem é ele nesse espaço. Então é uma outra sensação, é oposta quase. O confluente ele está hipoteticamente suportado por estar fixado na mistura, né? Então ele tem uma ilusão de que está junto, né? Evitando toda hora se separar, né? E o introjetivo, o suporte dele está no meio ambiente e aprová-lo. O suporte justamente do introjetivo é a introjeção, isso que eu quero dizer, entendeu? Então ele vai manter esse grude, vamos dizer, se a gente comparar que um gruda numa coisa, outro gruda na outra, né? Ele vai manter esse braço grudado nessa aprovação. Então ele não pode desgarrar disso, entende? Ele não pode desgarrar da aprovação, do fazer o que é adequado, do fazer o que é certo, porque é nisso que ele se protege, se segura. Enquanto o confluente se segura no indiferenciado, ele se segura nesse meio ambiente que é maior que ele. É como se fosse sempre ter que garantir que o meio ambiente é maior que eu. O meio ambiente é maior que eu. Se o meio ambiente é maior que eu estou protegido. Estou feliz? Não. Estou meio oprimido? Estou. Mas estou protegido. Entende? Sim? Então, não é que nenhum dos dois tem autossuporte, digamos, né? Mas por razões diferentes. Entende? E é nisso que você vai desafiar-se no introjetivo. Como que ele vai bancar-se no seu desejo em relação ao meio? Como que ele vai aumentar o seu espaço nesse campo dele? Aumentar o seu espaço no campo, organismo meio ambiente. E aí vai envolver diminuir um pouquinho essa racionalização, essas justificativas, esses medos, essas fantasias, todo esse processo. Aí a pergunta para o introjetivo é: o que você quer? Essa é a pergunta. Coisa que ele vai colocar justificativas em cima. Porque a pergunta para o confluente é: onde você está? Quem é você aqui, quem é o outro aqui? E a pergunta para o introjetivo é: o que você quer? Onde fica o que você quer? O que você quer? Tá, isso é o que você deve, isso é o que você teme,
Então, assim, numa sociedade onde a gente vive ocidental, estruturada, capitalista, selvagem, né? O introjetivo é muito bem-vindo. Né? O introjetivo é o funcionário ideal, é o cidadão do bem ideal. Entende? Então ele é muito reforçado pela nossa sociedade. O confluente, coitado, é muito malhado pela nossa sociedade. Né? Porque o confluente ele vai se espalhar mais, ele é mais criativo, ele mais se permite pela própria diferenciação, né? E o introjetivo já não. Então ele vai ser muito reforçado. E isso nos atrapalha, né? Porque ele tem um modo de funcionamento que está interrompendo o contato dele, que caracteriza a resistência oral dele. E a sociedade super reforça. Né? Por que, Carlos, você acha que além de contrariar os meus pais, eu vou contrariar a sociedade, vou contrariar meu chefe na empresa, vou contrariar meu marido e a minha esposa? Então isso é um desafio maior para a gente. Muito maior. Porque a mudança dele vai envolver expansão de poder, criatividade, questionar o outro da relação dele, né? Ganhar espaço em todos os relacionamentos dele, de trabalho, de relacionamento amoroso, de família. E todo reforço é para o contrário. Vocês entendem que isso é muito... Tanto assim que é muito comum, hoje ainda não é tão assim, ainda bem. Mas antigamente todas as formações, que eu dou formação desde 1988, né? Muito comum nos grupos, todo mundo se identificava com o introjetivo. Todo mundo se identificava com o introjetivo. E a gente sabe que a gente não é igual. Cada um tem uma dinâmica, é muito natural isso. Mas por que todo mundo se identifica com o introjetivo? Porque tem um reforço social. Tem uma coisa, eu faço o que os outros querem. Eu sou muito de agradar aos outros. Eu sou muito bonzinho, Mas dos que se diziam introjetivos, assim, no mínimo metade não era. E aí eu pensava, como é que eu vou mostrar para esse aluno, para essa aluna, que eu acho que a dinâmica da pessoa é confluente, ou que eu acho que a dinâmica da pessoa é projetiva? Ela não vai gostar. Por que não vai gostar? Porque o reforço social é zero. Reforço social zero. Entendeu? Então a gente tem esse desafio de que essa resistência oral tem muito reforço social. Muito reforço social, muito ganho social. Só que a pessoa não está contente, ela não está feliz. E as dificuldades que ela traz para o consultório, que ela percebe ter, está ligado justamente a isso. Né? Então, enquanto ela não aceitar, desafiar-se na mudança desse padrão de contato dela, ela vai continuar insatisfeita. As queixas dela vão ficar sendo sustentadas. Então, esse é um agravante do introjetivo que a gente tem que encarar, né? E o mundo é muito pouco criativo, né? Como a gente sabe. Então não há muito espaço para muita diversificação. O mesmo se dá no estágio do morder do bebê, querer se colocar, se expressar, explorar o mundo a partir de uma necessidade sua e o meio repreendê-lo, e assim a criação de introjetos. Por que se cria introjetos, né? Porque essa é a fase da introjeção natural. Assim como a sucção está na fase da confluência natural, que a gente fala que a confluência, a boa confluência produz diferenciação, né? Produz o retirar-se para mim mesmo. Aqui é a mesma coisa, a boa introjeção produz uma delimitação de um desejo forte, uma necessidade forte. Tenho um estímulo e eu tenho a minha necessidade e eu sou confirmado nisso. Ninguém me bateu porque eu rasguei a revista, ninguém me bateu porque eu puxei o cabelo, ninguém me bateu porque eu quis o arco, né?
Então, eu tenho uma introjeção de um estímulo, introjeção nesse sentido. A incorporação por si só já é uma introjeção, e não há nada de errado com isso, tá? Isso se transforma negativamente em introjetos quando justamente a minha necessidade, meu desejo, não é confirmado, não é permitido, e eu tenho que ficar com o que o meio me impõe. Ter que ficar com o que o meio me impõe, que acha certo, errado, etc., cria os introjetos, né? Então, introjetos é fruto dessa interrupção. Isso que a gente chama de introjeto negativo, né? O introjeto também tem outro sentido. Mas o que a gente fala de uma interrupção na introjeção que cria os introjetos, tá? E aí eu passo a funcionar mais baseado nos meus introjetos do que nas minhas necessidades naturais. Aí eu perco a espontaneidade, perco um pouco o sentimento, perco um pouco a minha reatividade emocional frente ao mundo. Fico mais estruturadinho, fico mais o bonzinho, o robozinho, o adequado, né? O adaptável. Bom, eu já desenvolvi esses conceitos justamente para diferenciar da psicanálise, né? Para usar conceitos gestálticos para falar de psicopatologia, nesse sentido. Agora, onde a gente mais associa o introjetivo é com o obsessivo. O que a psicanálise traz do obsessivo e obsessivo compulsivo, por isso que eu respondi a Dani naquela pergunta de qual o referencial de gravidade, né? É o que aproxima mais da psicanálise. Do obsessivo que tem rituais de controle, né? Porque todos os rituais de controle do obsessivo, ele vai basear nessa tensão dele em sair da linha, em se colocar muito e aí sofrer algum tipo de retaliação, né? Então, se eu não controlar isso, vai acontecer aquilo. Vira uma persecutoriedade, entende? Então, é mais nesse sentido da semelhança. A diferenciação que a gente está... Nosso foco é em processo de contato, né? Que é o que eu trouxe na aula de ontem, no sentido assim do foco no processo de contato de assimilação do meio ambiente, que daí vai ter a ver com a função ego e não no foco no inconsciente, entende? É um foco na fronteira de contato e não um foco no que está lá dentro, porque a superfície vai me levar ao profundo. Essa é a ideia, né? E na superfície tem uma fronteira de contato, uma função ego que te produz satisfação ou mais interrupções. Então, quando o cliente está na nossa frente, a nossa pergunta é o que ele está fazendo na sua forma de lidar com o mundo que ele não chega à realização, ou que ele não se realiza tanto quanto poderia. Está na sua forma de contato? Essa é a pergunta, né? E não assim, o que aconteceu na tua infância que te causou isso? Então você está casada com seu pai, né? Visão psicanalítica, você casou com seu pai, né? Visão gestáltica, percebo que o vínculo do seu pai é bem forte, né? Visão comportamental, está muito junto do seu pai. Vamos ver como é que a gente pode transformar isso. A partir de amanhã, ao invés de tomar café da manhã, almoçar e jantar com ele, você passa a tomar café da manhã e almoçar. Aos poucos você vai descondicionando essa situação de sempre estar do lado dele. E vamos ver como é que você se sente. Foco no comportamento, na transformação daquele comportamento, que acaba não mexendo tanto na motivação mais essencial de você estar com um vínculo tão forte com ele, entendeu? Então, na Gestalt a gente já vai falar, você tem um vínculo bem forte com seu pai. Como que é isso? O que fundamenta isso? Aí, de repente, a gente chega de que o vínculo muito forte com seu pai vai dar numa dor que você tem de não ter muito a sua mãe. E você não se dava conta desse sentimento. Aí, quando você vive a dor da falta da sua mãe,
naturalmente o teu vínculo com o seu pai vai modificando, sem você precisar ter feito um condicionamento de comportamento para isso, entende?